E pessoal, meu nome é Andrew, do canal Nerd Qualquer, e hoje eu vou apresentar a aula Energia, sua geração, transformação e conservação, que eu fiz junto com o meu colega Dalton do Instituto de Física da USP. Antes de assistirem essa aula por completo, eu gostaria que vocês tivessem uma leitura prévia do texto Energia, sua conservação, transformação e diferentes formas do cotidiano, que é um texto que vai ajudar bastante nessa aula e eu vou fazer algumas perguntas sobre ele. Ele vai estar na descrição, então antes de continuar o vídeo, dê uma lida, por favor. Hoje eu gostaria de discutir um assunto que é muito importante, que é uma coisa que a gente geralmente não dá muita importância no dia a dia, acaba utilizando ou gastando e acaba nem percebendo de onde vem ou como se gera, e o assunto dessa nossa videoaula de hoje será energia. Já parou para pensar de onde vem a energia do corpo, a energia do carro em movimento, a energia elétrica da sua casa, a energia de várias coisas que a gente utilizamos no dia a dia e que a gente apenas utiliza e não sabe de onde está vindo? Então, eu queria começar a aula de hoje com uma pergunta e que gostaria que vocês registrassem no caderno ou numa folha de papel, que é: como ocorre a transformação de energia de uma usina hidrelétrica? No caso, é a maior fonte de energia do nosso país, no caso. Aproveite esse tempo de quarentena que você está na sua casa e pergunte para os seus pais, para as pessoas que estão na sua casa, e, se possível, discute com um amigo. Reflita um pouco como funciona essa transformação de energia numa usina hidrelétrica. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, utilizando uma ferramenta muito boa, ainda mais nesse tempo que a gente não pode ir para a escola ou fazer alguma coisa no laboratório, mas que mesmo uma escola que não tem laboratório, isso ajuda bastante, que é o PhET, que é um aplicativo de simulação que tem na internet, feito pela Universidade de Colorado, dos Estados Unidos, e que é muito didático e muito fácil de mostrar as coisas, de entender. Então ele não só mostra experimentos de física, mas de química, biologia e entre outros temas também. Então eu vou deixar o link aqui na aula para vocês, mas eu vou mostrar algumas das experiências que eu separei pra gente. O enfoque dessa simulação é mais mostrar como se passa energia de um elemento para outro. Porém, eu vou utilizar ele mais para mostrar como que se é a dissipação de energia e como que se funciona mais ou menos por cima. A principal simulação mesmo vai ser a segunda simulação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Nessa simulação a gente tem a água, né, e o azeite. E a gente pode esquentar os dois corpos. Eu vou utilizar a água aqui, posso esquentar ou esfriar eles. No caso, eu posso colocar o ferro também, posso mostrar pra vocês como funciona. E o que importa é esse aqui, esse símbolozinho de energia aqui que eu vou deixar ativado. Percebe-se, ó, que quando eu aqueço, a energia sai do fogo e é transferida pro ferro e pra água. E com o tempo, ela é dissipada pro ar. O ar recebe essa energia em forma de vapor, que ele rouba o calor, no caso, da água e do ferro. Se eu esfriar, acontece o contrário. O gelo rouba o calor do ferro e da água. Mas esse calor, o que a gente pode dizer que é esse calor? Até usar o termômetro, dá pra gente mostrar a temperatura subindo ou descendo. Será que esse calor está relacionado à energia? Tem alguma fonte de energia que você conhece que funciona com a recepção de calor? Ou é alguma fonte de energia que tira calor? Esse experimento é mais pra gente refletir um pouco nisso. Se existe algum tipo de sistema que a gente consegue, através do calor, tirar essa energia e utilizar de outras formas, no caso. Que no caso é a transformação de energia que eu tô querendo saber. Aqui não tá tendo transformação de energia. Aqui tá tendo só a transferência de energia de um corpo para o outro. Mas eu queria mostrar mais ou menos pra gente pensar um pouco se tem algum sistema de usina ou algum tipo de sistema que retire energia do calor para se utilizar de outra maneira, no caso. E agora a gente vai passar para o próximo experimento, para a próxima simulação. Eu vou deixar isso um pouco mais claro. Já nessa outra simulação, dá pra gente perceber que tem aqui uma roda, uma água conectada a essa roda e uma torneira. A gente consegue mudar, colocar no lugar da torneira um sol, uma chaleira, uma bicicleta. Eu acho que é isso que eu queria mostrar pra vocês. O que acontece quando eu abro a torneira e giro a roda?
Vou ligar o símbolo de energia também. A gente percebe, ó, que esse E cinza é energia mecânica. O que é energia mecânica? De quando a gente aprendeu o que era energia mecânica é a junção de energia potencial e energia cinética. No caso aqui, a energia mecânica está sendo a energia potencial da água que está caindo, que faz girar a roda. E essa roda, esse negócio cinza que traz, provavelmente é um dínamo ou um motor, que está convertendo essa energia, transformando essa energia mecânica em energia elétrica, que esquenta essa resistência, que esquenta a água e transforma em energia, e que no caso é dissipada em energia térmica. E era essa transformação que eu queria mostrar para vocês. E o tempo todo, no nosso dia a dia, isso ocorre. Desde uma hidrelétrica que funciona mais ou menos na base dessa simulação, não necessariamente esquentando uma água, mas pode acendendo a luz da sua casa, que é a mesma coisa, que gira, que na hidrelétrica ela gira uma turbina, que essa turbina transforma energia mecânica, energia potencial da queda da água em energia elétrica, que ilumina a sua casa. Que ilumina a sua casa com uma lâmpada, ou igual aqui eu posso mostrar, liga o seu ventilador, e tem vários tipos. E o que eu quero mostrar, por exemplo, a energia térmica, que é o calor. Será que o calor pode também gerar energia? E é isso que a gente mostrou na simulação passada. Aqui a gente tem a água aquecendo, que é uma chama que pode vir do carvão, de alguma coisa. Esse carvão, ele aquece a água. Essa água gera energia mecânica, que é a energia do movimento das partículas de água que giram a roda. E essa roda converte energia em energia elétrica. E acende também. Então, esse é um princípio de funcionamento de uma termoelétrica. Como o outro, que é da água, da queda d'água, é o princípio de funcionamento da hidrelétrica. Tem outros exemplos também aqui que vocês podem ver, podem testar. Eu vou deixar o link também do FET, da simulação. Então a gente pode testar com o sol e com o receptor solar, pode testar com a própria roda mesmo e a bicicleta, que seria mais ou menos a energia química do seu corpo, girando uma roda, que é convertida também em energia elétrica. Então eu queria mostrar mais ou menos isso. A simulação ela mostra bem como funciona o sistema de conversão de energia, de transformação de energia, e é mais ou menos isso que eu queria mostrar nessas duas simulações. Observe que não é toda a energia que se conserva no sistema. Por que será que isso acontece? Em um sistema ideal, a energia gerada sempre se conserva. Porém, na realidade, sempre há uma perda de energia útil, a qual não se consegue ser utilizada em determinadas transformações de energia. Por exemplo, eu quero transformar a energia do meu corpo em energia elétrica, igual correndo uma bicicleta e acendendo uma lâmpada. Nem toda essa energia que eu estou focando para gerar energia elétrica vai se transformar em energia elétrica. E existe uma dissipação. E o que seria essa energia dissipativa? E qual forma também é a principal energia dissipativa? Teste no simulador outras maneiras de converter essa energia e tente perceber o que acontece com a energia nesse sistema. Após isso, anote no papel o que você observou. Depois de a gente explorar um pouco o FET, a gente vai retomar agora a leitura prévia do texto. E vamos fazer isso com as seguintes perguntas. Em seu caderno, escreva quais as fontes de energia citadas no texto: energia, sua conservação, transformação e diferentes formas do cotidiano, lido antes da aula. Além disso, tente citar outras que você conhece que não foram apresentadas no texto. Segundo, descreva com suas palavras o que é energia mecânica, utilizando do texto e das simulações realizadas em seu computador. Respondidas essas perguntas, vamos passar para a parte da explicação. Vocês devem se lembrar da nossa leitura prévia que a energia é uma propriedade de um sistema físico e nós normalmente relacionamos a essa propriedade a capacidade de se obter trabalho. Trabalho este que é responsável pelo funcionamento das máquinas ao nosso redor essenciais para a nossa vida. Sendo assim, é do nosso interesse entender maneiras de como obter e quais as suas vantagens e desvantagens uma à outra. Primeiro, nós vamos nos lembrar do funcionamento geral de um dínamo, este que transforma o trabalho do movimento em energia elétrica, como observado na simulação. Aquela roda que girava, ela era acoplada a um dínamo, que transformava a energia do movimento em energia elétrica para uma lâmpada fluorescente. Assim, ela acendia. Note que essa é uma simplificação de um mecanismo real, porém que serve bem para a nossa discussão. Nesta videoaula, nós mostramos 3 fontes de energia principais na simulação do FET. A primeira, a fonte foi a termoelétrica, a qual vimos que a fonte de calor também pode ser considerada uma fonte de energia. A segunda foi a fonte hidrelétrica, que é também a forma mais comum de se obter em nosso país, como por exemplo a hidrelétrica de Itaipu, em que o Brasil divide com o Paraguai, uma das principais fontes de energia elétrica do nosso país. A terceira será a solar, a qual, se vocês testaram todas as possibilidades no FET, observaram que podemos converter a energia solar em energia elétrica, através de painéis solares que convertem essas energias. Porém, uma das energias mais simples e mais importantes é a energia mecânica, essa que está presente em quase todas as transformações
transformações de energia. Sabemos que todo movimento que gera trabalho pode ser convertido em energia, e que a maioria das obtenções de energia tem como parte do processo a energia mecânica. Assim, através dos conceitos de conservação e transformação de energia que já conhecemos, podemos realizar os exercícios que exemplificam essa importância. Os exercícios são simples, porém ajudam na fixação do conteúdo. Primeiro exercício. Imagine que você deixe cair, abandonado, um objeto de massa m e de altura de 51,2 metros. Determine a velocidade deste objeto ao tocar o solo utilizando a conservação de energia. Neste exercício, chamaremos de ponto A a posição em que o objeto foi abandonado e o ponto B o solo. Como o objeto foi abandonado, a velocidade inicial em A é 0. Portanto, no ponto A não existe energia cinética. Do mesmo modo, no ponto B, com a altura final é 0, também não existe energia potencial. Pela conservação de energia mecânica, temos que energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B, e energia cinética mais energia potencial em A é igual a energia cinética mais energia potencial em B. Assim, substituindo as equações, vão ter a seguinte equação: massa vezes velocidade em A ao quadrado sobre 2, mais massa, aceleração da gravidade e altura em A é igual a massa vezes a velocidade de B ao quadrado dividido por 2, mais a massa vezes a aceleração da gravidade e a altura em B. Substituindo os números nas equações, percebemos que a energia cinética em A é 0, pois a velocidade em A é 0. Energia potencial em B é 0 porque a altura em B vai ser 0. Dessa forma, conseguimos terminar a equação e percebemos que 512 m é igual a m vezes a velocidade de B ao quadrado dividido por 2. Mas podemos sumir com esse m daqui. No caso, vou passar o m para lá dividindo e m dividido por m é 1, então a gente pode cortar os dois. Dessa forma, VB ao quadrado é igual a 1024. Tirando a raiz dos dois lados, a raiz de VB ao quadrado é VB, no caso, e a raiz de 1024 é 32. Então a velocidade desse objeto ao cair no solo é de 32 metros por segundo. Segundo exercício. Vamos supor que um carrinho de montanha-russa esteja parado a uma altura igual a 10 metros em relação ao solo. Calcule a velocidade do carrinho nas unidades do Sistema Internacional ao passar pelo ponto mais baixo da montanha-russa. Despreze as resistências e adote a massa do carrinho igual a 200 kg. Nesse exercício, ao desprezarmos a resistência do ar e o atrito, o sistema passa a ser conservativo. Assim, temos que a energia mecânica do ponto mais alto é igual à energia mecânica do ponto mais baixo. Assim, a energia cinética do ponto mais alto mais a energia potencial do ponto mais alto é igual à energia cinética do ponto mais baixo mais a energia potencial do ponto mais baixo. Dessa forma, como o exercício anterior, temos a seguinte equação. Como o carrinho parte do repouso, temos que a velocidade no ponto mais alto é 0. Já no ponto mais baixo, a altura é igual a 0. Deste modo, temos que a energia potencial do ponto mais alto é igual à energia cinética do ponto mais baixo. Assim, substituindo pelos números, temos 200 vezes 10 vezes 10 igual a 200 vezes v ao quadrado dividido por 2. Simplificando, 200 é igual a v ao quadrado, tirando a raiz dos dois lados, raiz de v ao quadrado é v e raiz de 200 é aproximadamente 14,1. Então, a velocidade do carrinho ao passar do ponto mais baixo é de aproximadamente 14,1 metros por segundo. Como visto nos exercícios, para existir uma energia conservativa, é necessário desprezar algumas coisas, como o atrito e a resistência do ar. E assim eu deixo uma curiosidade. Será que conseguimos fazer, de algum modo, um dispositivo que devolva a energia gerada para o próprio dispositivo e assim ele funcionar eternamente? E ter energia infinita? Se sim, será que isso é possível? Concluindo essa aula, baseado no que você agora sabe sobre as diferentes fontes de energia, se coubesse a você a tarefa de escolher entre as diversas fontes de energia, qual escolha você faria? Escolheria uma ou mais de uma fonte? E por que você fez essa escolha? Assim, com um colega, escreva uma dissertação argumentativa de no mínimo uma página, escolhendo uma ou mais fontes de energia, explicando seu funcionamento, o porquê da escolha e as vantagens e desvantagens do processo de obtenção de energia. Envie para nós sua resposta para o e-mail umnerdqualquer.contato@gmail.com. Assim podemos dar um retorno à atividade realizada por vocês. Então é isso, vamos finalizar por aqui. Se possível, entre no nosso Discord. Lá discutimos sobre vários assuntos. Assim, vocês podem discutir também as atividades entre os colegas que assistiram esse vídeo e fazer contato com as pessoas nerds como nós, interessadas no mundo da ciência, ficção, games, entre outros. Acessem pelo link na descrição do vídeo. Deixe seu like, comente e compartilhe, para ajudar essa família que cresce cada dia, pela curiosidade de ciência e educação. Isso é tudo, pessoal. Valeu!